Agora ou depois? Durante ou depois? Bom dia, gente. Fala, gente. Como é que vocês estão? A música de hoje é não. Sou casa. Aí, Gão, você é casa ou não? Fala aí, Igor. Você é casa ou não é casa? Vou chegando aí, gente. A fé se aprende. Você que está no YouTube, nós não vamos demorar aqui para começar. Pode ficar tranquilo. Mas se você quiser, você rola a barra um pouquinho para frente, tá bom? Só se você quiser. Rola a barrinha um pouquinho para frente. Rola a barra um pouquinho para frente aí, se você quiser. 5 minutos eu começo, tá? Eu tenho um cronômetro aqui na nossa frente. E quem tá aqui no Instagram, bom dia. Amor, senão aproveita esse tempo pra ir desacelerando. Como é que vocês estão? Desacelerando o quê? A pessoa começa, ela vai respirando. Acalmando. Bora acelerando aí, gente. O dia tá só começando. Pra quem tá no YouTube. Quem tá no YouTube assistindo à noite, respira aí e desacelera, como diz minha esposa. Mas quem tá aqui de manhã, nós vamos acelerar. Ju Correale, Ale Caju, Marquito, Igão, Alô Sergipe. Espírito Santo, você tem liberdade nesse lugar. Escreve aí. Você é casa ou não é? Escreve assim. Sou casa. Sou casa. Casa de quê, Bruno? Casa de Deus. Deus quer fazer morada aí dentro de vocês. E Ele queimou uma palavra no meu coração que vai mexer com você, com as suas estruturas da sua casa. Vai ter faxina, vai ter mudança de lugar, vai ter mudança, vai ter arrumação de quarto. Viu, Igor? Tamo junto. Sou casa de Deus. Escreve aí, ó, que nem a... Qual que é seu nome, Rose? Sou casa. Deixa eu botar um pouquinho mais pra frente aqui. Bota um pouquinho pra frente, por favor. O teu perdão é completo. Fala, Sandrinha, sou casa de Deus. Escreve aí, sou casa de Deus. Às vezes, a gente não quer aceitar isso porque a gente não entendeu ainda e não recebeu o perdão completo. Deixa eu te falar, gente. Você que tá no YouTube e você que tá ao vivo aí no Instagram. Nós, na nossa vida, o nosso sistema se chama o quê? Meritocrático. A gente tem um sistema meritocrático. E vai escrevendo aí, ó. Sou casa de Deus. Bazanzito, Michele, Juliana, Tati. Escreve aí. Sou casa de Deus. Nosso sistema é meritocrático. A gente aprendeu nisso. Então, você trabalha primeiro para depois receber seu salário. É ou não é? Primeiro você tira boas notas, passa pelas séries e entra na faculdade. Faz uma prova de vestibular, estuda, né? Faz por merecer e entra. Só que na fé não tem nada a ver disso. A fé é o contrário. É a graça de Deus que prevalece. E o entendimento da graça demora um tempo. Não é da noite pro dia que isso atende. E é o próprio Deus que convence a gente. Então você fica de boa, mas eu quero te dizer uma coisa. Não é sobre mérito. É sobre graça. Não tem o que você faça, o que você deixa de fazer. Não tem a ver com o seu currículo, se você é gordo, magro, se você é branquinho ou se você é pretinho. Não tem nada a ver disso daí. Não tem a ver com o que você fez, deixou de fazer, né? Não tem a ver com o seu currículo. Tem a ver com o amor de Deus por nós. Vocês vão entender mais sobre isso. E quando nós vivemos isso, tudo muda de lugar. Essa é a verdade. Eu era um jumento desgovernado, irmão. E eu fui achado por Ele. E eu creio que você também. Nós estamos aqui de cenário novo. Bom dia. Escreve mais aí, gente. Sou casa de Deus. E abra sua Bíblia, por favor. Livro de Lucas. E vamos orar. Bom dia, Tati. Elaine, Sheilinha, um beijo no coração de vocês. Bruninha, mamãe mandou um beijo pra vocês também aqui. Né, Bruno? Sou casa de Deus, mano, isso é muito forte, cara. Quando nós recebemos o Espírito Santo, é Deus dentro de nós. Sou casa de Deus, escreve, sou casa de Deus. Se alguém puder anotar pra mim aí, Lucas,
capítulo 17, versículo 11 a 19. A cura de 10 leprosos. Tem muito ensinamento aqui, irmão. Deus falou no meu coração, eu preciso compartilhar com vocês. Lucas 17, versículo 11 a 19. Se alguém puder anotar aí. Tudo posso naquele que me fortalece. É isso. E quem é que nos fortalece? A videira, Jesus. É tudo sobre ele. Sou casa de Deus. Espíritos. Quero um. A Bruna falou assim, tô com vontade de comer um ovo. Olha, mas vontade de tá de boa, né, amor? Tá de boa. 10 minutos antes de começar o devocional. E olha que eu comecei no horário e não atrasei. E eu fui comprar ovo pra ela, tava com vontade. Somos pais. Pai de quem? Pela ciência, não sabemos, mas pela fé é o Davi. Obrigado, gente. Gente, eu não sei como é que vocês chegam até aqui, o que eu sei é que Deus te chamou, essa é a verdade, tá tranquilo então. Vontade de boa. É isso aí, tá de boa, né? O que seria vontade complexa pra você? Quero jabuticaba e não tá na safra. É, o cachorro, que daqui a pouco É. vai dar. Eu preciso saber, não, você não pode pedir ao cachorro quando não tem, você quer que a gente faz o quê? Dá um jeito. Dá um jeito? Então vamos estocar o cachorro. Hein, gente? Letícia, beijo no seu coração. Sandrinha, Jefferson. Eita, Jefferson. Ei, Qual é o capítulo? que obra que Deus está fazendo em você, hein? Meu Deus. Lucas, se alguém puder anotar aí, 17. Capítulo 17. A cura de 10 leprosos. A Lu já anotou. Paizinho, feche seus olhos. Seja bem-vindo nesse lugar. Nós queremos ouvir sua voz, Jesus. Esse ambiente é seu. O Cola na Videira não é do Bruno nem da Bruna. O Cola na Videira é seu. E nós, aqui nessa sala virtual hoje, nós estamos desfrutando em família, formando uma família, juntos em um só corpo. E você promete, Jesus, quando duas ou três pessoas estiver reunida em seu nome, e nós estamos aqui em seu nome, você se faz presente. Então, Jesus, muda as coisas de lugar. Nós queremos cada vez mais ser a sua casa. Nós queremos permitir você entrar na nossa vida. É isso que as pessoas vieram buscar aqui. Eu não tenho dúvida disso. Mesmo que talvez você aí do outro lado não tenha consciência disso. Mas algo te trouxe até aqui e foi o próprio Deus para querer fazer morada aí dentro de você. Essa é a fé. Então, Jesus, cada palavra que sair da minha boca que seja sua e não minha. Se precisar responder a dúvida dessa pessoa, responde, Jesus. Se for o momento da cura, cura, Jesus. Se for o momento de fazer o arregaço de amor na vida dessa pessoa que está aí do outro lado, seja mulher ou homem, por favor, Jesus, nós queremos ver o seu agir em mais um devocional. Amém? Amém. E amém. A cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Então Jesus estava indo para Jerusalém. E ele passava entre Samaria e Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. E abra seus ouvidos, moça. Faz valer a pena esses minutos que você está aqui. 10 leprosos ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes, aos médicos.
Aconteceu que indo eles foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em voz alta e prostrou-se o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E Jesus disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Cara, isso é muito forte, cara. Jesus disse: levante-se, vá, a sua fé salvou você. Ele não disse curou, porque ele já estava curado, mas ele disse salvou você. Olha, hoje é um dia de você entender algo novo. De verdade, eu não sei como é que você se encontra aí no seu dia, mas Deus vai colocar algo novo no seu coração. Tem uma frase de um homem chamado John Piper, que a Rafa Tavares ontem no encontro, por sinal foi uma bênção. Toda segunda às 19h30 a gente está junto. Você é nosso convidado, você é a nossa convidada, tá? A gente se olha nos olhos, essa é a verdade. Então, essa frase do John Piper diz assim, ó, resume tudo sobre Jesus. Presta atenção. Eu quero honrar o nome dele. Eu acho que eu tenho aqui. Eu quero ler. Olha essa frase, escuta daí. Resume o que nós vamos aprender hoje. Jesus diz: se você pensa que me seguir é um sacrifício, você não me conhece. Quem escreveu isso foi John Piper. E Jesus está falando isso daqui. Saiu do ar, Bruninho. Saiu do ar o quê? Não? Fala pra ela sair e entrar de novo. Sai e entra de novo, sogra. Ó, sai do Fusca e entra no Fusca. John Piper, que é um homem, escreveu assim: Jesus diz: se você pensa que me seguir é um sacrifício, você não me conhece. Então, primeiro, Jesus quer conhecer a gente e, na verdade, você vai ver o quanto ele te conhece na caminhada com ele, e ele quer se fazer conhecido, ou seja, ele quer que você conheça ele. Mas talvez na sua cabeça você não perceba, mas talvez na sua cabeça, diante do que nós aprendemos sobre a fé, principalmente aqui no Brasil, talvez na sua cabeça ainda de forma inconsciente, ou mesmo consciente, você pensa que seguir Jesus é um sacrifício, de que viver com Jesus é um sacrifício, ou a fé é um sacrifício. E não é. Se fosse um sacrifício, o apóstolo Paulo jamais faria o que ele fez. O apóstolo Paulo, que tinha tudo e depois ele era um cara reconhecido na sociedade, perdeu tudo. Mas ele não fazia por sacrifício. Na prisão, o apóstolo Paulo foi preso várias vezes. E na prisão, Paulo falava sobre alegria, ele pregava, escrevia cartas sobre a alegria incondicional, mesmo preso. Se Paulo estivesse preso e ele tivesse uma visão de sacrifício, ele com certeza escreveria chorando, não falaria sobre alegria. E se você ainda entende que seguir a Cristo, ou usar a fé, se relacionar, ler a Bíblia, é um sacrifício, chegou o momento de mudar isso. Deus te trouxe aqui para isso. Porque isso não se sustenta. E a gente vê isso comprovadamente aqui na cura dos 10 leprosos que Jesus curou. Então anota aí, a fé não é um pronto-socorro. A fé é um lugar de morada, no qual nós permitimos Deus entrar dentro de nós, morar dentro de nós e nós com Deus, através do seu Espírito, Espírito Santo. Cantamos aqui e oramos, sou casa. Vocês escreveram, sou casa de Deus. E nesta casa não há sacrifício. Nessa casa há desejo, há amor, há vontade de ser a cada dia transformado pela videira. Se nós somos uns ramos e Jesus é a videira, cola na videira é um convite, significa que tudo vem da videira. O ramo, ele é só um canal de fruto, mas ele se nutre da árvore, da videira, e você veio para se nutrir aqui. E olha, não sei se você percebeu, mas eram 10 leprosos, e todos eles foram até Jesus, mas eles ficaram de longe, eles não tinham intimidade com Jesus.
Talvez você não tenha intimidade, está conhecendo ainda Jesus. Que bom. E o fato de, independente do quanto você conhece a Jesus, não muda o que ele vai fazer na sua vida, o que ele pode fazer. Quando você vem com uma necessidade. Ele ama demais a gente. E os 10 leprosos, eles foram até Jesus. Eles se sacrificaram. Sabia disso? Vou te explicar por quê. Naquela época, lepra era uma doença muito comum. E a lepra, quando a pessoa pegava lepra, olha que terrível. Imagina eu pegando lepra, tendo que deixar Bruna e Davi em casa, largar eles e morar num lugar fora da cidade, no meio de uma caverna, junto com outros leprosos e só esperar o dia da morte. Não podia se despedir, abraçar, nada. Muito pior que a pandemia, irmão. É muito pior. Era uma morte ainda médio e longo prazo. Se coloca nesse lugar, cara. Porque talvez você esteja com lepra hoje. E entenda, a lepra talvez seja um peso que você está carregando, uma doença mesmo, ou algum problema emocional, depressão, ansiedade, problema de relacionamento. O problema que nós estamos lendo aqui é lepra. E para Deus nada é impossível. Não há problema que Deus não possa resolver, irmão. Deus é Deus, filho. E os 10 leprosos foram até Jesus. Para eles fazerem isso, você precisa entender primeiro que esses 10 leprosos foram rejeitados. Eles talvez não tiveram culpa de ter pego lepra, mas eles pegaram, largaram a família, foram morar num lugar distante, num leprosário, junto com outros leprosos, apenas para esperar o dia da morte. Não tinha cura, irmão, naquela época, a não ser quando alguém decidiu ir até Cristo Jesus. Ele pode todas as coisas, só o milagre, e ele continua fazendo milagre, ele continua fazendo e podendo fazer todas as coisas. Então deixa eu te dizer, você tem uma bucha aí? Não quero saber. O mais importante é que você está num ambiente onde a palavra de Deus está sendo liberada, onde Cristo está sendo dito, e talvez você não tenha essa consciência ainda, mas você vai ter. Ele vive, continua curando e continua fazendo. Ele não parou de fazer. Ele fez e continuará fazendo sempre. Fez aqui em casa, irmão. Fez em milhões de pessoas. Levantou minha sogra esses dias, que está escrevendo aí. Então presta atenção. Eles tinham uma identidade de lepra, de leproso. A minha identidade, a identidade deles, gerava sentimento de rejeição, dor. Sonhos foram detonados. Olha como Jesus muda a nossa história, irmão. Esses caras chegaram só o pó da rabiola. Perderam tudo. Perderam família. Que traumas mais se vem na sua cabeça, irmão, que os caras tinham? Perder família, a dor física. Dor física. Autoestima, né? Porque eles eram comidos do corpo. Autoestima esquece, né? Não tinha pra esses caras. Porque o corpo se corroía inteiro. Não tinha mais propósito de vida. Era só esperar o dia da morte. E ainda, infelizmente, tem pessoas que vivem 2021 só esperando o dia da morte, irmão. Às vezes a pessoa sabe disso, ela fala inclusive isso. E tem pessoas que vivem assim e nem perceberam. E eu creio que não é mais você que está aqui. Nem no ao vivo, nem no gravado. E aí esses 10 leprosos, eles fizeram um sacrifício. E eles fizeram algo, gente. Se tem mulheres aqui que foram rejeitadas ou que ainda estão sendo rejeitadas nesta vida por alguém, por alguma situação, você está entrando num ambiente onde você vai ser curada no nome de Jesus. Ele cura porque você é amada por Ele. Agora, às vezes, a gente, por não entender ainda a graça de Deus, faz com que a gente não receba esse amor e não queira receber esse amor, porque a gente olha para a nossa vida e vê um caso perdido. Quantas vezes eu não falei que eu sou um caso perdido? Quantas vezes em orações eu não falei para Jesus, Jesus, eu sou um caso perdido. Eu não consigo parar de fazer as coisas de prostituição, de mentir, de traição, de pornografia. Eu não consigo parar. Eu sou um caso perdido. Até pra mim, você Falava isso pra Bruno. Chegou num ponto de depressão aqui em casa. Foram 2 anos piores da minha vida, de 2016 a 2018. Teve momentos que eu falei pra Bruno, eu sou um caso perdido, já era, vaza. Lembra que eu falava pra você? Eu falava pra Bruna assim, Bruna, vaza, se eu fosse você, eu vazaria. Olha que mulher incrível que eu tenho. Você falava, mas quantas pessoas passam por isso que não falam, mas
Mas Afastam as pessoas. é, Né? Tipo, destrói os seus sonhos mesmo. presta atenção, olha pra sua vida, olha pros seus comportamentos. Você não entrou aqui pra sair igual e nem pior. Senão você não faz nem sentido você entrar. Você precisa sair daqui diferente. Deus quer falar com você. Esse é um momento de aprendizado. Ele já falou comigo no meu devocional e eu já peguei o que precisava pegar no meu dia. Tô só passando agora pra vocês. Já fiz de manhã. Então agora é a hora de você olhar pra sua vida e conversar com Jesus e ver o que é que ele quer falar com você. Eu falava pra Bruna, Bruna, vaza, eu sou uma bomba relógio, não tem mais jeito. Vaza, vai ser feliz, vai ter outro homem, vai construir sua família. Não dá certo pra mim, comigo. Falava isso. E esses 10 leprosos, certeza que eles e todos os outros que moravam no leprosário pensavam isso. Pegou o cenário, né? Pegou, né? Identidade caída, destruído, sonhos, propósito, dores, autoestima baixa, tudo. Fora as depressões que tinha, que ele nem fala na Bíblia a palavra depressão, mas você acha que não tinha leprosos dentro do leprosário com depressão? Com certeza tinha, irmão. Tristes, só esperando o dia da morte. Mas quando você cola na videira, quando esses 10 decidiram se sacrificar para ir até Jesus, ele entra num ambiente que Jesus não consegue dizer morte, Jesus diz vida eterna. Não há mais morte, irmão. Não há condenação em Cristo Jesus. E essa é a nossa geração que vai aprender e não vai ficar de balela de falar isso. Nós vamos viver isso. Nossos comportamentos, as pessoas vão ver isso em você. As pessoas não vão ver mais você cabisbaixa, se arrastando chinelo por aí, pegando esmola das pessoas. Se mendigando pra ser aceita por algum homem, por algum marido, e o marido só descendo além de você. Ou o contrário também. Homens que se escondem, que se fecham. Isso não é nosso mais. Deus quer tirar você desse lugar. Para isso você precisa entender a diferença entre... Para isso precisa largar qualquer comportamento de sacrifício. Esses 10 se sacrificaram. Eles saíram do leprosário e foram até Jesus. Eles fizeram algo radical. Porque é o seguinte. Só para você saber. Era uma lei. Pegou lepra, você não pode mais entrar na cidade. Porque senão você vai contaminar outras pessoas. Você não pode entrar. Mas como Jesus estava no meio do deserto, estava indo, ele passava pelo meio de Samaria e da Galileia, eles se arriscaram. Eles se sacrificaram e foram até Jesus. Por quê? Para pedir a cura. E quando eles chegaram de longe, a Bíblia diz, ficaram de longe, eles gritaram, Jesus, tenha compaixão de nós. E ter compaixão de nós é uma coisa óbvia para Jesus, é tão óbvio que ele não perde tempo respondendo e entrando na energia. Oh, você tá com lepra, oh, meu Deus, é mesmo, que dor, quanto tempo você tá com lepra? Mano, Jesus não perde tempo, irmão. Isso que me admira nele, presta atenção, irmão. Eu fiquei 2 anos aqui nesse sofá mendigando, me vitimizando, entrando na energia. E talvez alguns dessa sala ainda queiram ficar assim. Eu tenho que respeitar, eu quis ficar 2 anos. Mas existe muita oração por trás do Cola na Videira. Existe uma promessa de Deus que Deus cumpriu. Promessa de 2016 que cumpriu em 2020. Então esse é o ambiente que você pisou, que significa clicou entrou na live ou clicou em seguir, já era, irmão. Deus vai cumprir na sua vida. Você querendo ou não, eu creio nisso, irmão. Ninguém vai tirar essa minha fé. Jesus não entra na energia dos caras. Jesus, ele tá lá para resolver, ele não tá lá para afirmar o problema. Tanto é que, por que isso, Bruno? Porque Jesus, olha o que ele respondeu. Vão e apresentem-se aos médicos. Sacerdotes são os médicos. Olha a resposta de Jesus, irmão. Vão e se apresentem aos médicos. Ele não perde tempo tentando fechar o diagnóstico. Ele é a cura, irmão. Jesus é a cura. E os caras já estavam sofrendo, a Bíblia não diz quanto tempo, mas há muito tempo com lepra. Que fizeram com certeza com que eles se arriscassem, se sacrificassem. Outra, a musculatura de um leproso, se você estudar, era terrível. Os caras, eles se cansavam para andar. Eles se cansavam, eles tinham dores físicas. E eles foram mesmo assim. E quero te dizer uma coisa, ainda existe milhões de pessoas no mundo que se sacrificam na fé. Ei, Deus quer te ensinar hoje que para viver com Jesus não é sacrifício. Como John Piper escreveu,
Se você pensa que seguir a Jesus é um sacrifício, você ainda não conhece Jesus. Essa é a verdade. Essa frase eu vou postar hoje. Depois daqui você vai compartilhar isso aí pra mim, por favor. Nós precisamos fazer chegar essa mensagem. Mesmo que ainda pessoas olhem e não entendam ou não aceitem, mas sementes serão plantadas. Por você e por mim. É ou não é? Mas eles se sacrificaram, Bruno, e eu sei disso. Mas olha o que aconteceu. Então, você pegou, né? Quando você cola na videira, não fica afirmando o seu problema. Não fica olhando pro problema, porque Jesus não quer perder tempo com isso. Ele quer te dar a solução, ele quer te dar a cura, ele quer te dar a provisão, o maná do dia. Ainda que o seu problema não esteja resolvido e não seja resolvido hoje. Porque se Deus não resolveu o seu problema hoje, você está buscando e não foi resolvido, é porque existe um plano para isso. Mas ele te dá a provisão do dia. E o próprio Jesus disse, busque o reino em primeiro lugar e olhe para o dia, porque cabe a cada dia a sua própria dificuldade. Jesus só pede para a gente olhar para o dia, ele não pede para ficar olhando para o passado e muito menos olhar para o futuro, né? Mas a nossa carne adora querer saber o futuro. Se você puder aí dar um silencinho aí, a nossa carne adora querer saber o futuro. É ou não é? Se há pessoas nessa sala que quer saber o seu futuro, desculpa, você vai se frustrar na videira. Pode descolar. Ou cole e pede para ele. Tira essa necessidade minha de querer saber o futuro. Porque ele não vai te dizer, irmão. Eu já estudei a história de vários homens aqui da Bíblia, na fé. A minha história de vida mostra isso também. Meu testemunho que Jesus fez na minha casa. Ele não vai nunca contar o futuro. Ele nunca vai contar o como. Aí você vai falar, Bruno, mas você não falou que teve uma promessa que foi declarada em 2016? Pois é, ele declarou uma promessa, mas ele não falou como ia ser as coisas. Ele falou que iria existir uma mulher ao meu lado, que ele ia levantar a minha vida financeira para poder fazer a obra dele. Ele falou que estava descendo naquele momento uma unção de evangelismo, que é comunicar o evangelho. Ponto. Mas ele não falou quando, como ia ser, porque se ele falasse, vazava. Amor, mas quem cola na videira sabe do futuro, na verdade, né? Tipo, já tem certeza. Tem a certeza da vida eterna, é a única coisa. Então, já... Você quer saber do futuro? Começa a buscar, a entender e crer na vida eterna, que é o que a Bruna está dizendo aqui. Então, olha, Jesus ele não perde tempo. Ele só fala assim, vão e apresentem aos sacerdotes, brother. Vão e se apresentem aos sacerdotes. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Oh, glória. Vocês perceberam o que aconteceu? Tem muita gente que a gente conversa, que quando a gente bota a solução na mesa, a pessoa vaza. Faz parte. Quem sofre? A pessoa. Aconteceu que indo, eles foram purificados. Eles não foram curados, purificados da lepra quando chegaram até os médicos. Eles foram curados no caminho. É diferente. É ou não é? Olha como Jesus faz, irmão. Deixa eu te dizer, ele continua fazendo. Onde a palavra dele é liberada, cura acontece. Espiritual, emocional, física, resposta, sabedoria, tudo pode acontecer no ambiente dele. E eles estavam no ambiente de Jesus, sem conhecer Jesus na intimidade. E quando uma pessoa era curada da lepra naquela época, eles tinham que ir até o médico, igual o Covid, né? Pegou Covid, passou o tempo, você tem que voltar e fazer o exame, não tem? Para constatar, ser comprovado que você não tem mais Covid. É ou não é? A lepra é a mesma coisa, ok? Era uma pandemia também. Lepra, acho que era uma pandemia a lepra, né? Era a mesma coisa, era uma doença muito comum, provavelmente uma pandemia talvez. Mas era sempre, não era uma coisa que vinha passar, tipo, vinha, eu não sei se era uma pandemia. Não, tudo bem. Uma doença, Tanto faz, mas era uma doença igual. Olha só, pior na verdade. Então, eles foram até o sacerdote, Jesus só falou isso, irmão. Jesus não falou, vocês estão curados e vão. Jesus não falou, não entrou na energia. Jesus não fez nada, vai. Eu estou reafirmando isso para que você entenda aí do outro lado e escute em nome de Jesus, de que ele não quer perder tempo com os problemas. Ele quer resolver, junto com você. Tanto é que é junto que eles tiveram que se movimentar para ver a cura. Eles tiveram que acreditar em Jesus de que indo até os médicos eles seriam curados. Vocês perceberam isso?
A fé gera movimento, irmão. A fé não gera paralisação. Então, além de ter se sacrificado para chegar até Jesus, eles também tiveram que se sacrificar, ainda com dores físicas, emocionais. Eles tiveram que se sacrificar para ir até o médico. Mas ao indo no caminho, eles foram surpreendidos. A Bíblia diz que eles foram curados no caminho. Mas aqui está a virada de chave. Foram 10 que se sacrificaram. Mas apenas um voltou para Jesus. Apenas um, que era, by the way, samaritano, que era um povo que não era de Israel, era um estrangeiro, como Jesus disse aqui. Ele voltou para Jesus para dar glória a Deus em voz alta e para agradecer aos pés de Jesus. Mas isso já não era mais sacrifício para ele. Isso era um desejo dele, uma vontade dele de querer conhecer Jesus. Com certeza os 10 leprosos, eles agradeceram no lugar lá no médico. Nossa, graças a Deus, nossa, o Jesus cura mesmo, né? Quantas pessoas, eu fiquei 2 anos assim, não vão até uma igreja, não vão até a fé, não vão até Jesus, recebem a solução, seja de cura, seja de restauração de casamento, e depois vaza. Porque ainda entende que a fé é um sacrifício. Ou seja, a fé é somente quando eu preciso. A fé é um hospital. Jesus quer acabar com isso daí. Ele quer que você entenda que, além de lugar de morada, a fé gera salvação em você. A fé em Jesus gera salvação, porque foi isso que aconteceu com esse rapaz. E Deus me trouxe até essa live hoje, para que em nome de Jesus 100% das pessoas entendam. Porque tem gente ainda que busca na fé sacrifício. E não é isso. Quando esse leproso volta e Jesus pergunta, cadê os outros 9? A palavra de Deus está falando o seguinte, olha só, apenas um tem o desejo de viver com Jesus, tem o desejo de não voltar para o leprosário, porque é o seguinte, esses 9 que não voltaram para Jesus, historicamente os historiadores diziam que muitos leprosos que foram curados voltavam para o leprosário. E não podia mais voltar para o leprosário, senão você era contaminado, mas voltava. Porque fez amizade lá, voltou para as amizades, voltou para as coisas que ele tinha, porque ficou anos dentro de um leprosário. Vocês estão entendendo ou não? Quando você encara a fé como um sacrifício, você está sempre indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Eu praticamente chamava Jesus de Jesus Doril. Quem sofria? Jesus ou eu? Eu. Não era Jesus. Jesus está sempre de braços abertos para nos receber. Nós sempre seremos atendidos. Os 10 foram atendidos. Os 10, como você talvez não tenha um conhecimento ainda sobre quem Jesus é, mas os 10 foram atendidos e você será atendida. Mas apenas um decidiu voltar para agradecer. Mas no fundo ele não estava só querendo decidir para agradecer. Ele voltou para agradecer, não só isso. Mas ele fez isso. E ele recebeu a salvação eterna. É como ele falou assim, cara, agora a minha vida mudou. Agora é o seguinte, Jesus falou para ele, levante-se, vá, a sua fé salvou você. A partir de agora você nasce de novo, a partir de agora você é uma nova pessoa. A partir de agora eu estou aqui com você, todos os dias, aonde você pisar. Essa é a fé. Quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, velho? Eu vou ler de novo a frase do John Piper. Jesus diz, se você pensa que me seguir é um sacrifício, você não me conhece. A fé por sacrifício não é sustentável. Você não sustenta isso, irmão. O que nós acreditamos? De que quando você conhece esse amor de Jesus, que vai muito além da cura, o sacrifício, a pessoa que faz só sacrifício em 2021, que tem milhões de pessoas que fazem isso, é muito triste. Talvez tenha pessoas nessa sala que ainda façam isso. É muito triste. Elas não conseguem nascer de novo. Deus não tem abertura no coração daquela pessoa para fazer ela nascer de novo. Ela vai estar sempre indo e voltando para o leprosário. E ainda às vezes a gente reclama, eu reclamava, por que eu não largo a pornografia? Por que eu não largo o cigarro? Por que eu não largo os vícios? Por que eu não largo as coisas? Porque eu ainda enxergava
a fé como um sacrifício. Ou seja, eu preciso fazer para ter. E esse rapaz, ele voltou para os pés de Jesus. E eu creio, falando assim, eu já entendi. O segredo está em permanecer em você, Jesus. Permaneça na videira. Essa fé ensinada por Jesus, quando Jesus declara, você está salvo, a sua fé não te curou, ela te salvou, é além da cura. Teve pessoas que Jesus falou, a sua fé te curou. Jesus curou minha sogra, porque ela quis a cura, a fé dela estava lá. Mas Jesus não quer só curar, Jesus quer nos salvar. E isso faz com que a gente receba em 2021, antes de nós partirmos, uma nova identidade. Uma identidade que vai fazer você acordar e vai falar assim, cara, não faz sentido, como o Jefferson falou ontem no encontro, cara, não faz mais sentido eu viver o meu dia e não perguntar para Jesus o que você faria nessa situação, Jesus. Não faz sentido eu viver com o meu eu, faz sentido eu viver com o eu de Jesus. Vocês estão entendendo isso, gente? Então você pode até ter a dúvida, inclusive, mas Bruno, Jesus disse que para seguir ele precisa negar a si mesmo, pegar a cruz. Isso mesmo. Mas isso não é sacrifício. Negar a si mesmo é você abrir mão do seu eu. E não existe nada mais difícil para o ser humano do que abrir mão do eu. Fazer sacrifício, caminhar não sei quantos quilômetros, caminhar, sair do leprosário e ir até Jesus, isso aí é fácil, irmão. Isso aí é fácil. Ficar não sei quantos dias sem comer, isso aí é fácil, irmão. Desculpa falar isso, irmão, mas Deus manda dizer, então já é. Talvez não agrade você. É isso mesmo. Viver com Jesus não é eu andar daqui até a Bahia para receber algo. Se eu quiser, Ele me dá aqui agora. Pela fé. Você não precisa ir em nenhum lugar. Você pode receber agora a convicção. Você pode receber agora o Espírito Santo. Você pode agora, nesse exato momento, nascer de novo, se for da vontade de Jesus, e dependendo da sua fé. Essa é a graça. Não é mérito. Talvez esses 9 não voltaram, mas eles falaram com certeza entre eles. Então, nós fomos curados porque nós fomos até Jesus. Nós se sacrificamos. Isso não é graça, isso é meritocracia. Faço algo para receber. Mas Bruno, você também fala que a gente precisa se movimentar. Sim, mas você se movimenta não por sacrifício, mas por desejo de querer estar perto de Jesus. Por querer ser um ser humano melhor e só Jesus para te transformar, porque você reconhece isso. Vocês estão entendendo, gente? É um amor que constrange. É um amor que faz com que, por exemplo, a minha esposa que está aqui na minha frente não volte a fumar. Porque ela fala, não faz sentido. O amor que eu tenho, a minha carne ainda pode querer ter vontade de fumar, mas não faz sentido eu receber esse amor e não parar de fumar e voltar a fumar, quer dizer. Ele me curou. Ele curou minha esposa. A minha esposa foi no João de Deus buscar a cura e ela não teve cura lá. Ela queria sacrifício e nem percebia isso. Ela tentava na força do braço, tentou tomar remédio, mas o dia que ela falou, ok, Jesus pode me curar, então Jesus, só você, tá curada. E quando ela foi curada, ela foi como como aquele leproso que voltou aos pés de Jesus. Ela não foi como os 9. E se você se encontra e só o Espírito Santo para te convencer, como os 9, é hora de você ser como esse 1 que voltou aos pés de Jesus. Querendo entender essa fé que não é sobre sacrifício, é sobre conhecer quem Jesus é, viver com Ele e ser transformado por Ele. Há um ponto que vai chegar um dia que você vai dizer, já não sou eu mais quem vivo. Negar a mim mesmo passa a ser natural, porque não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas se eu permanecer na videira, porque senão não tem jeito, nós temos carne, vai voltar para o leprosário. Por que Bruna não volta pro cigarro? Porque ela tá colada na videira. Mas se ela decidir desgarrar, já era. Volta. Quem entendeu de verdade? Quem tá mandando o check, irmão? A fé não é sacrifício. E nós na educação brasileira. Educação, mano, a fé tinha que estar na... É educacional isso. É educação. A fé se aprende. E nós não aprendemos isso. A gente aprendeu que é sacrifício. A gente aprendeu que é sacrifício. Eita! Não menospreze e não desmereça o que Jesus fez na cruz.
Porque quando eu chego e falo assim, então, gente, eu parei de beber porque eu fiquei 1 mês em jejum. E aí eu parei de beber. Deus fez eu parar de beber. De quem está a glória? Está em mim e está em Deus. Mas não tem isso. O jejum não é para isso. Ô Jesus, me proteja, Jesus. E por favor, faça com que as pessoas entendam que está chegando aí do outro lado. Mas só você, Jesus, para fazer isso. O jejum não é para isso. O jejum é para você mortificar a sua carne. O jejum é para você crescer espiritualmente. Rapaz, quantas vezes eu não fiz isso? Vou ficar 1 ano sem comer chocolate para agradecer a Jesus. Jesus não quer isso. Jesus quer seu coração. Ele não quer que você pare por 1 ano para parar de comer chocolate. Ele quer seu coração na mão dele. Ele quer transformar você nele aqui em 2021. Ele quer que você pense, fale e se comporte como ele. Ele não quer que você pare de comer chocolate. Eita, presta atenção. Isso é bom demais. E ainda que você não entenda, você que está no YouTube e do ao vivo aqui também no Instagram, uma semente foi jogada no seu coração e não volta mais. Mas é natural, a gente aprendeu isso. Eu aprendi que eu tinha que ficar em abstinência para ter alguma coisa. Mas é o contrário, isso é mérito. Com Jesus é o contrário. Eu vou apenas para a presença dele. E nele eu tenho tudo. É com ele que eu decido caminhar. Esse cara que foi salvo, além de curado, mas ele foi salvo, é muito mais do que isso. É eterno. Ele entendeu que o segredo estava em ficar com Jesus. Eita, eu aprendi isso também. Nossa, muito bom ouvir isso. Amém. A nossa educação, a fé se aprende. Isso queima e arde no nosso coração. Deus tem estratégia para isso. Deus tem levantado pessoas. Deus tem feito o arregaço em 2021. E nós vamos chegar, que na verdade é Ele que está chegando. Ele habita em nós. Nós não somos casa? Vocês não escreveram aí, sou casa? Nenhum pai quer que o filho fique se sacrificando com ele. Ele já fez o maior sacrifício possível da sociedade, da humanidade. Ninguém sofreu mais do que Jesus na cruz, irmão. É só estudar a história dele. Se você não reconhece isso, perdão, mas você é um belo de um egoísta. Eu também era, fica de boa. Ele também me tirou do egoísmo. Mas se eu desgarrar da videira, eu volto a ser egoísta. Simples. O cara que mais sofreu no mundo foi Jesus. Bruno, como é que eu começo na fé? Vai estudar sobre Jesus, vai conhecer a história de Jesus. A partir de segunda-feira que vem, nós vamos à noite estudar a história de Jesus de ponta a ponta, desde o nascimento até a ressurreição dele. Todas as segundas-feiras, de boa. Se você tiver com fome e sede disso, vá. E se não tiver, não vá. Mas o caminho, a metanoia, a mudança de rota, é você largar o seu eu, largar os seus problemas, irmão, e ir ao encontro de Jesus. Esse cara fez isso. Ele abriu mão do eu dele. Ele já estava curado, ele poderia seguir a vida dele. Os 9 continuaram a vida deles, com o eu deles. Agradecendo Jesus provavelmente, mas não voltando, não indo para a presença de Jesus, vivendo a vida deles. Mas esse um cara samaritano, que inclusive era um rejeitado pelo povo de Israel, rejeitado, eram chamados de cães. Então se há alguma mulher, algum homem rejeitado nessa sala, você sai daqui curado em nome de Jesus. Você não é rejeitado por Jesus. Você não é rejeitada por Jesus. As pessoas podem dizer que você é um cão. As pessoas podem dizer o que for ao seu respeito. Deixa elas. Não lute contra elas. É enxugar gelo. Tá fechada, jumenta. Foca em Jesus. Vai estudar, vai meditar na palavra de Jesus. Não sei a ler a Bíblia, cola com pessoas que sabem ler a Bíblia. Mas eu quero te dizer que quem ensina é o Espírito Santo. É uma leitura espiritual, não é uma leitura racional. Tem um monte de gente que já leu a Bíblia 10 vezes e não nasceu de novo ainda. Não abriu mão do eu ainda. E quero te dizer uma coisa, negar a si mesmo é abrir mão do seu eu e carregar a cruz. É um tempo que você vai, de fato, passar por um processo de ressurreição em 2021. Eu digo de boca cheia nesse lugar, porque é no nome de Jesus que eu digo. Eu, Bruno Loureiro Gomes, nasci de novo.
O Bruno de antes, o único homem da geração, que tinha que dar certo, que tinha que ser presidente de empresa. Hoje eu sou com a minha esposa, né? Só eu e ela na nossa empresa. E alguns parceiros. As necessidades de autoafirmação no sexo, as mentiras, as culpas, tudo isso ficou para trás e cumpriu a palavra dele. Eu jogo tudo no mar do esquecimento. Eu tiro toda a culpa. Desde que você abra a mão do seu eu. Quem você é? Um dos 9? Ou você decide, como eu e minha esposa em minha casa, ser aquele que voltou, aquele que abriu mão, aquele que falou assim, eu quero nascer de novo. Para nascer de novo, dói. Jesus nasceu de novo, Jesus morreu, não morreu? Ele não carregou a cruz? Jesus carregou a cruz por um tempo. Sofreu, foi humilhado, rejeitado, cuspe na cara, tapa na cara, vergonha ele passou por nós, irmão. Pensa nisso, cara. E aí, ele morre e no terceiro dia ele ressuscita. Jesus quer fazer a ressurreição em 2021 na sua casa. Jesus quer que você veja você nascendo de novo com seus olhos. Isso vai além da cura, de uma cura. Isso é além de, por exemplo, uma cura que minha sogra recebeu, uma cura que a Bruna recebeu, que eu recebi aqui. É além. Quem vive só de cura, vive de sacrifício. Nós estamos aqui para aprender com Jesus e para nascer de novo. E a cada dia ser como Ele. Ser como Ele. Permitir Ele me modelar. Isso na teologia chama cristificação. É um processo, é uma caminhada de evolução, de porcentagem, de ser mais parecido com Jesus. E a única coisa que eu preciso fazer é permanecer na videira, tendo consciência que eu preciso abrir mão do meu eu e pedindo para Ele aquilo que Ele enxerga de necessário para o meu dia e não mais o que enxerga. As suas orações mudam. Quem vive de sacrifício apenas fica pedindo para Jesus as coisas. Quem vive de sacrifício fica fazendo jejum aí de chocolate 1 ano para pedir as coisas. Coca-Cola. Que é isso? Pelo amor de Deus, pensa comigo. Não é possível. Não, Bruno, quero continuar. Continua. Um dia, em nome de Jesus, você vai ter essa consciência. Negue-se a si mesmo. É deixar o eu de Jesus entrar. Tanto é verdade. Eita. O Espírito Santo fala. Como ele fala. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Olha o que a palavra de Deus diz. Olha o que Jesus causa em você. Eita. E de novo. Sem esse negocinho aí de lesco-lesco de sistema fechado. E de novo, sem esse negócio de ficar parado de tomar Coca-Cola, falar, vou parar 1 ano de comer chocolate. Para com esse negócio aí. Eu lhes darei. Quando você cola na videira, a promessa dele é a seguinte. Uma das promessas. Eu lhes darei um coração novo. E porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra. E lhes darei um coração de carne. Quem está colado na videira aqui já há um tempo, nós já estamos há quase 450 dias aqui. E a gente já falou isso várias vezes, porque é Deus falando conosco. Quando você cola na videira, irmão, Ele transplanta o seu coração, Ele faz um transplante de coração. Ele quer tirar o seu coração de pedra e colocar o coração de carne. Esse coração de carne é o coração de Cristo Jesus em você. E de novo, por mais que alguns não escutam isso não é religião. E a própria Bíblia diz lá no livro de Tiago, que ninguém nos ensinou a ler, mas essa é a nossa geração que vai aprender a ler. E aí vai chegar um ponto que você vai ver que não é um livro, é a palavra de Deus. Ele mesmo vai te mostrar isso. A religião pura, sem mácula, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, 2 pontos, está escrito. Visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado do mundo. Não permitir ser contaminado pelo mundo, pela vida, irmão. As coisas nos contaminam. Liga a televisão, você vai ser contaminado com tragédia, irmão. É ou não é? Bruno, mas nós não podemos ser alienados. Rapaz, você arrumou uma muleta, hein? Você arrumou uma desculpa. Senta nela então. Puf. Tem nada a ver, irmão. Deus está chamando essa geração
para não viver mais como órfão. Órfão não é quem mora no orfanato, não. Ah, então, Bruno, então a religião é eu cuidar de órfãos que estão no orfanato? Também é, mas não é isso. Órfão é quando eu vivia sem saber que eu tinha um Deus Pai. Sem ter a consciência e a convicção de que eu sou filho de Deus. E se eu sou filho, eu moro com Deus. E aonde Deus mora, que nós cantamos e oramos aqui no início? Vocês escreveram, sou casa. Deus quer morar dentro de vocês. Em espírito, irmão. Deus é espírito. Mas não é uns espíritos espalhados por aí, não. Isso aqui não tem espaço para isso. É o Espírito de Deus. Tem nome e sobrenome. Espírito Santo. Você pode chamar o Espírito de Cristo, se você quiser. A Bíblia diz também, Espírito da verdade. Espírito da adoção. Aquele que chama você e fala, olha só, eu vou te convencer agora, do nada, né? Ainda tem gente, não é possível que tem gente dessa sala que fala assim, do nada aconteceu tal coisa, foi sorte. Que isso, irmão? Não existe sorte não, existe Deus. Reconheça Ele na sua vida. E aí você pega assim, você recebe o Espírito Santo, a convicção, Ele te dá a convicção, nem um homem. Os problemas religiosos que nós temos aí é porque alguém tentando convencer o outro que Jesus é isso, Jesus é aquilo e de que não sei o que lá. Não tem nada a ver. Só Deus pode te convencer e Ele te convence de que você é filho. Ele também te convence como Ele convenceu esse um cara que decidiu voltar e morar com Jesus. De receber o Espírito de Deus. E de viver como filho e não mais escravo do mundo, escravo de vício, escravo de... Quantas mulheres a gente não recebe que continuam tendo relacionamento abusivo, mas que não fazem nada para mudar e às vezes realmente não consegue até um certo ponto, mas chegou a hora de mudar isso aí dentro da sua casa, chegou a hora do quarto de guerra aí dentro, não dá mais para passar mais 5 anos em relacionamento abusivo. Você percebeu que Jesus não perde tempo? Chegaram com a necessidade aí de relacionamento abusivo, chegaram com a sua lepra. Jesus já quer entrar com a cura agora, irmão. Mas entenda, não é sobre sacrifício, senão você não conhece Ele. Vou ler de novo. John Piper escreveu, se você pensa que me seguir é um sacrifício, você não me conhece. Jesus diz isso. O tempo todo. Isso resume toda a história de Jesus. Permita-se nascer de novo. Busque e achará. As suas orações vão mudar, irmão. Vai ser assim, ó, na hora que você nascer de novo, você vai falar assim, Jesus, o que você quer de mim hoje? Aonde eu posso ser útil no seu plano? Eu não quero mais saber dos meus sonhos. Irmão, eu fiz uma transição de carreira de 4 anos. Eu, no meu braço, do meu jeito, fazia todo o sentido do mundo. E ainda essa nova carreira ia ajudar diretamente pessoas. Emagrecimento emocional. Fazia todo sentido. Mas não era isso que Deus tinha para mim. E foi difícil eu ter que trancar essa nova profissão. Mas Ele mandou. Eu tive que abrir mão do meu eu. Isso é abrir mão, negar a si mesmo. Não são mais os meus sonhos, são os sonhos dele. E os sonhos deles é maior do que os meus. Está escrito, inclusive. Não é mais sobre os seus valores, não é mais sobre moralidade, é o que é certo. Cara. Todo mundo sabe o que é certo e o que é errado, irmão. Para de se lesco-lesco, perda de tempo. A questão é a seguinte. Você quer nascer de novo ou não quer? Você quer receber morada? Você quer assim ter a convicção, você mesmo, que está aí me ouvindo no YouTube e no Instagram. Você quer ter a convicção, não é ninguém te dizendo, não sou eu, jumento, te dizendo não. É você mesmo tendo a convicção. Imagina a sua vida você tendo a convicção de que você é filho de Deus. Como que você acha que você vai lidar com a ansiedade? Vamos pegar um problema clássico no Brasil. O Brasil é o cara que tem mais ansiedade mesmo? É o país que tem mais ansiedade mesmo, Bruno, hoje? Eu vi o Rodrigo falando... Hã? O Roda, o presidente da Sociedade Brasileira, nosso amigo de inteligência emocional, ele disse na formação esse final de semana de que o Brasil, é uma pesquisa que ele deve ter visto em algum lugar, o Brasil é o país que toma mais ansiolítico do mundo. Rapaz, você acha mesmo que quando você conhecer Jesus, ele não vai curar você desse negócio aí? Ficar tomando esses negócios aí, ansiolítico, sei o que, pra pagar pra dormir. Remédio faz parte, eu tive que tomar remédio psiquiátrico. Foi difícil aceitar, hein? Fracasso pro homem. Fracasso. Mas a videira me sustentou. Você acha mesmo que quando você receber, pensa só, seja inteligente aqui, ó, usando a fé inteligente, usando a cabeça. Rapaz,
sendo filho de Deus, Deus quer que eu viva escravo de ansiolítico, escravo de vícios? Você acha que Deus Pai, que mora dentro de mim, quer que eu viva na imoralidade sexual como eu vivia? Você acha mesmo isso? Agora, você vai dizer o seguinte: Bruno, mas eu tô colado na videira, mano, eu quero abrir mão do meu eu, mas cara, eu ainda não consegui romper em algumas coisas. Ei, permaneça na videira, Deus tem plano aí. Calma, às vezes ele não resolve na hora não, viu? Mas se ele não resolve na hora, eu sou matemático, irmão. Se ele não resolve na hora, ele vai te dar a provisão para você continuar. Ele não faz você parar. Ele não faz você entrar na escravidão. Ele não faz você voltar no leprosário, a não ser que você queira. Essa fé, quando você nasce de novo, ela é tão além do sacrifício. O sacrifício fica longe daqui, esse negócio de sacrifício. Essa fé vai fazer você, inclusive, esquecer o seu livre-arbítrio. Não pode falar isso. Como assim? A fé faz eu esquecer do livre-arbítrio. Presta atenção. Todo ser humano tem um livre-arbítrio. Deus fez isso por amor. É ou não é? Ele deixa você livre. Ele é pai. Ele quer que você faça então o que você quiser. Ele fez tudo pra gente desfrutar. Mas o homem destrambelhou tudo. Chutou os legos tudo. Tá tudo quebrado. Tá todos os copos jogados no chão. E ele tá restaurando tudo. Levantando pessoas. Mas vai chegar um ponto que você vai acordar e você não vai se preocupar com o livre-arbítrio. Você não vai se preocupar, você não vai querer as suas decisões, você vai colar na videira e você vai perguntar para a videira, aprender da videira qual é o seu comportamento. Não é mais sobre o meu livre-arbítrio, é sobre o que ele quer para mim, sobre o que ele tem para mim. Irmão, isso é possível, ele me tirou do inferno, presta atenção. Se há alguma mulher ou algum homem nessa sala que esteja assim ainda, como os 9 leprosos, ai, mas é difícil. Rapaz, até quando você vai falar que é difícil? Eu quero que você imagine Jesus na cruz. Eu quero que você imagine Jesus saindo da cruz. Jesus aparecendo na sua frente falando que ele, olha, eu estou vivo, filho, eu ressuscitei. Você acha mesmo que há alguma coisa impossível para esse Deus revelado em Jesus? Existem vários deuses por aí com D minúsculo. Mas esse Deus vivo de Israel, que não é só do país de Israel, é para todos nós. Ele foi revelado por Jesus. Que é Ele que se apresenta para você. Saulo, Saulo, por que você me persegue tanto, Saulo? Saulo, Saulo, por que você me rejeita tanto, Saulo? Saulo, Saulo, por que você tenta na força do braço, Saulo? Saulo, Saulo, por que você me procura em vários outros lugares que eu não estou, Saulo? Saulo, Saulo, por que você persegue pessoas? Saulo, Saulo, por que você é tão orgulhoso e vaidoso? Quem é você? Eu sou Jesus. Virou. Então, virou tanto, Saulo, que a partir de hoje, o seu nome não é mais Saulo, é Paulo. E a partir de hoje, você será o apóstolo Paulo. Eu vou usar você mesmo, que ninguém vai acreditar. Aquele que mandava prender pessoas, aquele que perseguia e torturava homens, mulheres que colava na videira, foi escolhido pela própria videira, pelo próprio Jesus, para ser o maior pregador do evangelho. Foi o cara que mais escreveu livros na Bíblia, no Novo Testamento. Você está vendo como que Deus faz as coisas? Você está vendo como Deus escolhe os improváveis? Não fala não que você é um caso perdido, porque quanto mais você fala, mais a gente fica feliz, porque nós vamos chegar aí. O problema é quando a pessoa fala, não, eu sou todo certinho, eu faço tudo certinho, eu faço tudo bonitinho, faço tudo certinho, eu fico um ano sem comer chocolate, e aí eu consigo as coisas. Ai, não tem acesso isso daí não, isso aí é fariseu, não tem acesso, irmão, misericórdia, só isso que eu posso dizer. Mas os destrambelhados, aqueles que são porra louca na linguagem, não no palavrão, mas na linguagem de hoje, é você que ele quer. Jesus, ele captava, né, recrutava prostituta, coxo, alcoólatra, ladrão, cobradores de impostos, políticos, para confundir mesmo a sabedoria humana, para resgatar pessoas decididas a viver não por sabedoria humana, mas para viver por sabedoria divina. Deixa eu te dizer uma coisa, a gente aprendeu nesse Brasil, vamos olhar só pro Brasil, se a Cis estiver aí, ela está nos Estados Unidos, mas vamos olhar só pro Brasil nesse momento. Nós aprendemos a se orgulhar e a buscar, presta atenção, a buscar e se orgulhar, a trabalhar para se orgulhar em ter
riqueza, força e sabedoria. Em todas as áreas da nossa vida. Todos nós aprendemos a fazer isso. É ou não é? Nós aprendemos a buscar sabedoria, trabalhar para ter sabedoria, trabalhar para ter força, trabalhar para ter sabedoria. Riqueza, sabedoria e força. Riqueza, sabedoria e força. Mas a palavra de Deus diz, eita, não se orgulhe, Bruno, de ser presidente da Cielo, de fazer uma transição de carreira na força do seu braço. Ô Bruno, não se orgulhe de falar para seus amigos que você faz sexo 1, 2, 3, 4, 5, sei lá quantos por dia. Não se orgulhe disso, Bruno. Isso ele falou para mim, tá escrito na palavra dele, tá falando para você. Se você quer se orgulhar, você quer se sentir feliz, se orgulhe em me conhecer. 10 leprosos, apenas um quis conhecer quem Jesus é. Os outros 9 vivendo uma fé de sacrifício. Acreditavam que Jesus podia curar, chamaram ele de mestre, pediram com compaixão, foram obedientes à ordem, vai e apresente o sacerdote. Eles foram pela fé, mas não voltaram, porque eles usam a fé como hospital, com sacrifício. Mas Deus está levantando essa geração, e eu sei que 100% dessas pessoas que estão nessa live foram impactadas pelo Espírito Santo, um Espírito que tem nome e sobrenome, que é o único santo, separado, capaz de queimar no seu coração, e você não vai nem conseguir segurar isso. Você vai querer segurar, não dá. Eita, é você, filha. Não. Filha, você pode chorar. Bota um sorriso na sua cara agora. É você mesmo. E quem tá assim? Será que é verdade? Isso aí que tá falando, esse cara aí, loucão aí. Não, bota um sorriso aí na sua cara também. Eita, Deus quer colocar a paz e a alegria dele dentro de vocês. Jesus disse isso. O mundo te dá paz. A vida tem vários lugares que te dão paz, mas eu quero deixar a minha paz com vocês. Jesus, ele fala, vocês têm uma emoção de alegria. O mundo tem vários lugares que você pode ir e se sentir alegre, mas eu quero deixar a minha alegria com vocês para que vocês se sintam completos. Mano, isso é muito forte. Jesus, depois de 3 anos, olha a caminhada da fé, como é caminhada. Ele vai chegar um por um aqui nessa sala que tá metendo checked aqui. Tatiana, Ana, Gislaine, Maria das Graças, todas. Tatiane, todas as Tati aí, todas as Correale, tá falando pra vocês, eita, eu quero chamar vocês e quero que vocês entendam de que eu chamo vocês de amigas, de amigos. Ele falou isso pros discípulos dele. Eu não chamo mais vocês de servos, porque servos vocês já são. Mas eu quero chamar vocês de amigos, para que vocês entendam que comigo, e esse um cara do leproso, ele entendeu, comigo é intimidade, comigo é amizade, comigo é uma coisa só, é como um casamento entre homem e mulher, uma só carne, uma só pessoa. Jesus troca o seu coração de pedra, como nós lemos, e coloca um coração de carne, que é o coração dele mesmo. O impacto do Evangelho é muito grande, irmão. Evangelho, boa notícia de Deus, uma só carne. É isso aí. Servo vocês já são. Quantas pessoas que eu não conheci, não é que ninguém me disse não, que eu conheci, fora as que me dizem, mas que eu conheci, que só iam para a igreja para servir. E tá bom, mas isso é limitante. Não nasceram de novo. Mas chegaram para mim e falaram, Bruno, eu colei na videira. E eu entendi que eu estava vivendo uma fé de sacrifício. Me sacrificando para agradar a Deus. E não é isso que agrada a Deus. Agradar a Deus é quando você é que nem esse leproso, que voltou, apenas um, decidiu negar a si mesmo. E falou assim, aqui eu quero morar. Eu quero ter a consciência que eu sou filho. Eu quero viver uma vida livre e não mais escravo de nada. Eu quero ter a consciência. A consciência, não é inconsciente não, é a consciência de que Jesus é meu amigo e de que eu sou amigo dele. E eu quero viver nessa união. Como consequência, eu vou servir, eu vou fazer tudo o que ele quiser que seja feito.
Eu faço isso todo dia aqui com vocês. Até quando Ele quiser. Você acha que 440 dias que a gente está aqui? 448 dias. Você acha mesmo que isso era a força do meu braço? No sacrifício? Abrir a live com vocês? Se fosse isso, já tinha parado no primeiro mês, irmão, do ano passado. É a graça de Deus neste ambiente. Restaurando pessoas que chegaram destruídas, alcoólatras, famílias prontas para se separar. Falamos ontem na live, o divórcio é do homem, mas a família é de Deus. Nesse ambiente, Jesus não perde tempo reafirmando o seu problema, Ele já sabe. Ele quer entrar com a solução. Ele quer que você entenda e receba a solução. Vocês estão entendendo, gente? Fechou? Vamos fechar? Fechou, gente? Então fala assim, eu sou casa. Porque a promessa é você receber. Essa música chama Sou Casa, escreve aí quem pegou, quem... Se Deus falou com você, escreve aí. Sou casa. Jesus está te falando hoje. Lu, Oderley, Gi, Tatiana, Mari, Juco Reale, Elaine. Eu lhes dou um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Esse espírito é o Espírito Santo. Deus dentro de você. Você vai abrir de boca cheia, não vai ser de balela. Seus comportamentos vão mostrar isso. Sou casa de Deus. Sou casa de Deus. E quero te dizer uma coisa. Quando você falhar, porque você vai ter falhas, você tem um advogado. Um advogado, Jesus é considerado, no livro de João fala, primeiro carta de João. Sou tua casa. Jesus é o seu advogado. E nós queremos ser o seu lar, Jesus. Não me deixe esquecer, não deixe as pessoas esquecerem disso. Só você para lembrar, Jesus, de que essa pessoa que está aqui é casa. Você é casa de Deus, em nome de Jesus. E não pensa mais. Ih, lá vem o crente, lá vem o pastor. Não é possível que alguém ainda pensa isso, né, gente? É liberdade, irmão. Para com esse negócio de prisão aí. Dá liberdade para Deus entrar na sua vida. Ele é seu advogado. Você só precisa ser verdadeiro com Ele. Tenha oração sincera. Abra sua boca. Seja verdadeiro. Jesus, a minha vontade é ir lá, perseguir aquele carro que fechou aqui e derrubar o cara. Mas sobre a sua palavra eu permaneço aqui. Eu não vou. Aí você vai ver passando a raiva. Você vai ver a mão de Deus fazendo. Mano, isso é muito forte. Usem tudo na sua vida. Você vive dessa maneira. Eu tentei em todos os lugares, irmão. Trabalho com desenvolvimento humano junto com a minha esposa. Mas teve um momento que a gente cansou. E aí foi a hora de Deus entrar na nossa vida, revelado em Jesus. É muita glória isso, cara. É muita felicidade, é muito poder. Que Jesus possa te abençoar. Que você tenha recebido uma porção do céu. Que hoje seja um dia que você vai terminar o dia e você vai ver, meu Deus, as coisas mudaram. Algo mudou, eu tô vendo alguma coisa mudar. Ligação que você vai receber. Ou ligação que você vai fazer que você estava com medo de fazer. Vai, Jesus é dentro de você. Ele não vai fazer você passar vergonha. E quem precisa de perdão, o perdão dele é completo. Ele sara a sua alma, resgata a sua alma, coloca a sua alma na mão dele. Te dá um espírito novo. Te dá um coração novo. Só Jesus, irmão. Nenhum lugar vai te dar isso não, deixa eu te dizer. Não tem como. Nenhum lugar, eu já procurei em vários, irmão. Eu sei quais são os lugares, os buracos que tem aí. Não. É o Bruno que tá dizendo isso pra você, tá? Carne. Mas quando você tiver a necessidade de estar aqui sempre, sempre será bem-vindo. Tem um plano aí. Beijo, gente. Quer falar alguma coisa aqui, fia?
Vamos tomar vacina que não deu pra tomar ontem. A Bruna vai tomar vacina. Precisava de um pedido. Jesus nos usou para mudar suas manhãs. Quem mudou foi Jesus. Viu? E Ele te ama demais. Demais. Mas Ele usa a gente. Quer usar vocês. Ele usa pessoas. A gente reconhece isso e agradece. Mas toda honra, toda glória é Cristo Jesus. Eu vou subir um post agora com essa frase do John Piper. Eu só não fiz ele antes, mas vou fazer agora rapidão. A toque de caixa. Vou escrever aquilo que Deus me ensinou e você compartilha o que Deus te ensinou e manda um check de lá pro Instagram avisar para mais pessoas o Cola na Videira, levar mais longe. Se você puder fazer isso, eu gostaria de pedir esse comentário seu, essa curtição, o curtir ou o enviar para pessoas, entendeu? Envia o aviãozinho para pessoas, porque o Instagram sistemicamente avisa para as pessoas que o Cola na Videira existe. Isso é coisa técnica, tá? Não se preocupa com isso não, só dá o check de lá, tá? Se Deus abençoe a sua vida hoje. Amém? Deus te abençoe, tamo junto, colado na videira. Extrapolei o horário hoje. Beijo, é nóis.